E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso objetivo é simplesmente fascinante. A gente vai descobrir a estrutura definitiva de proteção pessoal e espiritual que está escondida em textos históricos milenares. Olha só, durante este período, leremos o capítulo 7, 8 e 9. Faremos uma análise profunda desses capítulos para identificar a brecha, a ferramenta que foi utilizada e o mais importante de tudo, como podemos aplicar isso em nossas vidas. A forma como esse material original articula segurança e maturidade é simplesmente fora de série. Dando uma olhada super rápida no nosso roteiro de hoje, primeiro o desafio pós-muralhas. Depois, o capítulo 7 com organização e porteiros. Em terceiro, o capítulo 8, focando em palavra e identidade. No quarto, o capítulo 9, sobre arrependimento e oração. E para fechar com chave de ouro, a etapa 5, a blindagem total. Vamos lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso. E, sinceramente, não tem jeito melhor de começar do que com essa pergunta clássica que guia toda a nossa análise. De que adianta levantar muralhas imensas sem cuidar das portas? Pensa bem, construir uma barreira gigantesca é só metade da batalha. É tipo instalar um sistema de alarme caríssimo de última geração em casa, mas deixar a chave debaixo do tapete. Toda aquela super proteção vira pó, né? É exatamente essa premissa que vai ditar o ritmo da nossa explicação de hoje. O que nos leva direto ao nosso primeiro ponto, a seção 1, o desafio pós-muralha. Aquele grande dilema que aparece logo depois que o trabalho pesado braçal termina. Sabe qual é o grande segredo aqui? É entender muito bem a dinâmica entre a brecha e a ferramenta. Em qualquer estrutura, uma brecha nada mais é do que uma vulnerabilidade, aquele ponto cego que deixa os problemas entrarem. Mas boa notícia é que, para cada vulnerabilidade histórica que a gente vai ver nesses capítulos, o texto entrega uma ferramenta bem específica de correção. Pode ser uma atitude, um processo ou uma estratégia que foi desenhada sob medida para selar aquela falha. Nossa missão agora é mapear essas ferramentas. E é aí que entra a nossa segunda etapa, o capítulo 7, a nossa primeira ferramenta entrando em ação. Organização e porteiros, com foco total em fechar aquelas brechas físicas e práticas. Tem um contraste histórico aqui que é genial. Lembramos a gente que uns 80 anos antes, lá na época do profeta Ageu, as pessoas estavam com as prioridades totalmente de cabeça para baixo. Eles cuidavam de conforto luxuoso das próprias casas, enquanto a estrutura coletiva, a cidade em si, estava em ruínas. Mas no tempo de Neemias a lição já tinha sido aprendida. Os muros foram priorizados. Logo de cara, isso mostra um salto de maturidade absurdo. Protegeu o coletivo primeiro, economizou forças e dinheiro. Afinal, construir uma casa numa cidade sem muros é pedir para ser assaltada. É expor tudo num mundo super vulnerável. A lógica divina aqui não cancela os seus planos pessoais de jeito nenhum. Ela coloca uma ordem segura para proteger esses planos. Então, como as muralhas finalmente de pé, a estratégia física muda da construção para a proteção ativa. E o texto é super prático nos passos. Primeiro, escolher líderes íntegros. Gente que temia a Deus, como Hanani e Ananias. Segundo passo, definir guardas em turnos, organizando os próprios moradores. E o terceiro, que talvez seja o mais rigoroso de todos, colocar os porteiros. Eles tinham regras super estritas de quando as portas da cidade poderiam abrir ou fechar. A ordem era garantir que o sol estivesse bem alto para ter visibilidade total de quem estava ali. Aqui a gente esbarra num conceito maravilhoso: a pregação dos porteiros. A lógica não tem erro, pessoal. Afinal de contas, o porteiro é o cara que decide quem entra e quem sai.
Do que adianta blindar a estrutura inteira de uma cidade se a porta for aberta exatamente para influência errada? Se rolar uma falha na hora de escolher quem ganha acesso, todo aquele trabalho suado de construir a muralha vai para o ralo. Trazendo isso para a nossa realidade, a aplicação prática dessa primeira ferramenta é de extrema urgência. A gente precisa ser aquele guardião supervigilante das nossas próprias fronteiras. É fundamental ficar de olho em quem tem permissão VIP para entrar nas nossas vidas. Selecionar bem mentores, amizades, influências que sejam de confiança. Essa é a nossa forma moderna de colocar porteiros íntegros nas portas da nossa própria história. Brecha física fechada? Beleza. Vamos então avançar para o capítulo 8. Aqui a chave vira e o foco sai da segurança estrutural e vai direto para a segurança intelectual e de identidade. Tem um detalhe nesse capítulo que é de cair o queixo. Até os líderes precisaram sentar e aprender. O texto descreve que seria o primeiro grande culto depois de exílio. Tava rolando muita emoção, claro, mas também teve uma dinâmica espiritual e didática fascinante. O material revela que os líderes e os sacerdotes, os levitas, todos eles se reuniram com os escribas Esdra. Amado, rolou literalmente um mestre para os mestres. Isso deixa muito claro que ter humildade e buscar aprendizado contínuo não é opcional. É pré-requisito absoluto para quem quer guiar outras pessoas com eficiência. Aí, com o entendimento no lugar, a aplicação desconhecimento acontece de um jeito super prático, celebrando a festa dos tabernáculos famosa Sukkot. A nossa fonte explica que essa celebração tinha um propósito duplo incrível. De um lado, a memória histórica, né? Eles tinham que morar em umas cabanas temporárias por dias, só para nunca esquecerem que dependeram totalmente da provisão divina lá no deserto. Mas do outro lado era pura gratidão agrícola, uma festa gigantesca cheia de alegria pela colheita farta. É uma ferramenta perfeita para alinhar a identidade, saber exatamente onde viemos para dar o verdadeiro valor ao que temos hoje. E olha, a aplicação prática do capítulo 8 aí é o que o texto chama de ressignificar a benignidade. Quando o pessoal ouviu a leitura da palavra no começo, todo mundo caiu no choro. Mas a instrução foi clara: parem de chorar e vão festejar. Só que tinha uma condição vital para a festa. Eles precisavam repartir a fartura com quem não tinha nada preparado. A sacada que é a verdadeira compreensão e a verdadeira identidade sempre termina em ação prática e generosidade. O conhecimento só ganha vida de verdade quando vira bondade palpável. Tudo organizado por fora e resolvido na identidade. Ótimo. Isso nos traz ao capítulo seguinte, arrependimento e oração. Essa é a ferramenta final para fechar de vez as brechas do orgulho e dos erros do passado. Esse capítulo mostra um jejum coletivo e uma oração de confissão pesadíssima no bom sentido. E trazemos um ponto maravilhoso para a gente pensar, o paradoxo divino. A questão é: se a gente acredita na soberania absoluta de Deus, para que ficar clamando em voz alta? A resposta é profunda. O clamor não serve para dar um boletim de notícias ou informar fatos desconhecidos para o alto. Ele funciona como um espelho para o nosso próprio coração. A gente clama para reconhecer que é dependente. É um mecanismo de alinhamento interno e não uma transferência de dados, entende? E olha, o conceito de oração pedagógica é uma daquelas estratégias mais afiadas do texto. Tem uma diferença gigantesca aquela oração íntima no quarto e a oração liderada na frente de todo mundo. Quando os líderes levantam a voz e começam a recapitular a história toda lá, desde Abraão, passando por todos os milagres, os tropeços no deserto, eles estão, na verdade, dando uma senhora aula de teologia. E a história para quem está ouvindo.
Fazer isso garante que o arrependimento da galera não seja só um choro emocional, mas que tenha inteligência e uma base histórica sólida. Então, a dica de ouro, a aplicação prática dessa etapa é garantir que o nosso alinhamento interno seja constante e bem fundamentado. Usar o clamor, bater no peito, reconhecendo as falhas e entender o contexto histórico são as melhores armas para erradicar a soberba. O alvo aqui é manter aquela humildade raiz, sabe? Baseada na consciência exata de quem somos e de que onde viemos. Isso prepara o terreno para o nosso grande fechamento. Vamos avançar e ver como toda essa construção se conecta agora na nossa sessão 5. A blindagem total. Chegando no final dessa análise, analisamos uma percepção estratégica de cair o queixo. Conclui que a gente não deve ficar por aí caçando brechinhas isoladas. Em vez disso, o que os textos antigos estão gritando para a gente é a necessidade de construir um sistema integrado. Uma plataforma completa, onde a segurança física, o conhecimento da palavra e o alinhamento do coração trabalham juntos e em sincronia para eliminar a vulnerabilidade de forma permanente. Olha só. Como a engenharia dessa tabela se encaixa de forma perfeita? No capítulo 7, a ferramenta da organização e dos porteiros vem e sela a brecha da segurança física. Ponto. Aí no capítulo 8, a ferramenta da palavra traz a memória histórica e a ação social para fechar a brecha da ignorância e da perda da identidade. E finalmente no capítulo 9, a ferramenta do arrependimento e da oração pedagógica entra em cena para fechar de vez a brecha da soberba e do pecado. Não é um bando de ações remendadas com fita crepe, é literalmente uma estrutura de um caráter totalmente alinhado. E assim a gente chega ao fim dessa explicação. A maturidade que a gente viu hoje não rola por mágica. Para ela acontecer de verdade, exige ordem prática, vontade de aprender continuamente e muita, mas muita ação generosa. Mas para não deixar a peteca cair e manter essa blindagem firme e forte, fica no ar a provocação final, que é essencial para qualquer pessoa que está construindo algo valioso na vida. Quem são os porteiros que controlam o acesso à nossa história? É vital para refletir sobre quem está segurando as chaves das portas que deram tanto, mas tanto suor para serem erguidas. Muito obrigado por acompanhar essa jornada analítica com a gente hoje e até a próxima.